Com a queda de Big Mom e Kaido, o mundo de One Piece foi virado de cabeça para baixo. O equilíbrio de poder começou a mudar e novas forças estão surgindo até a chegada em Laugh Tale, tirando o governo mundial da sua zona de conforto. Agora, com a revelação dos novos 4 imperadores, o cartaz do Luffy termina de botar ainda mais fogo nesse palheiro que parece que não tem fim. E não tem mesmo. Está apenas começando a colocar fogo no mundo! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1053 de One Piece. Sim, pessoal, finalmente tivemos a revelação dos novos 4 imperadores. Vamos conversar aqui um pouco mais sobre eles no final desse vídeo, mas vamos narrar toda essa trajetória do capítulo 1053 de uma forma fantástica. Então, se você está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. Falta bem pouco, faltam menos de 21 mil inscritos pra gente chegar à nossa meta. Eu acredito que entre hoje e amanhã a gente já deva chegar em 80 mil. Então já se inscreva aqui no canal e compartilhe também o canal do Geek Brasil para os seus amigos, porque tem muito conteúdo legal de animes e mangás. Inclusive nós estamos falando agora de Gachakuta. Então mais conteúdos, mais interações pra vocês aqui no canal que só o Geek Brasil pode fornecer. Vamos lá, né? Essa semana nós não temos história de capa, né? Porque o One Piece, ele tem 2 páginas coloridas, né? A gente tem 2 páginas. Na verdade, se for contar, nós temos 3 páginas coloridas, né? Que é a capa ali da revista Weekly Shonen Jump. Depois nós temos uma outra arte colorida na qual a gente consegue ver ali a parte da exploração envolvendo o filme Red, na qual a gente vê tanto Luffy e também a Uta, e uma personagem que até agora não havia sido apresentado, celebrando então a música da cantora Ado, né? Cantora Ado ali, o pessoal até fez uma brincadeira que dá pra fazer também ali uma trocagem, né? Eu esqueci o nome quando você troca as letras de lugares pra formar ali um outro nome, mas Ado também forma Oda. E o pessoal brincando com isso. Enquanto na outra arte nós temos ali uma arte com o traço do Oda, celebrando também o lançamento do jogo One Piece Odyssey. Eu ainda tô meio assim com esse jogo, não sei se vai realmente dar certo, se vai flopar, mas vamos estar aqui para falar dele em breve quando esse jogo também lançar. Então, começamos o capítulo com o título de Novos Imperadores, né? Ficamos realmente ali com essa circunstância levantado pelo Appo no capítulo passado e agora nós temos essa revelação sobre os 4 novos imperadores. E logo vemos ali um Gorosei discutindo irritado com os marinheiros sobre a foto absurda que está em um dos cartazes e principalmente com o Di que está nele. Mas o marinheiro diz que esse pedido não chegou até eles, porque os Goroseis haviam pedido para tirar aquela foto e também tirar o D do cartaz Monkey D. Luffy. Aí ficou bem claro ali de que o Luffy agora é neto do Garp, carrega o D e ele ali também é o Luffy do Chapéu de Palha. Então as coisas estão ficando ainda mais complicadas ainda para o governo mundial e coloca mais fogo no palheiro do mundo, né? Como a gente está comentando desde a introdução desse vídeo. E a gente observa que o Gorosei pede para que seja reimpresso os cartazes e esse envio seja cancelado. Mas o marinheiro então avisa com receio de que eles não podem fazer isso, porque eles não conseguem mais entrar em contato com a gráfica. E aqui que nós temos o nosso primeiro trocadilho, que é Hyuan Maru Gosa, que significa erro considerável, né? Um erro considerável que aconteceu ali de comunicação entre a CP, entre o governo mundial, entre a gráfica que imprimiu ali os cartazes. Então tá tudo realmente mesclado, tudo realmente situado de uma forma bem interessante e como esse erro pode fomentar ainda mais revoluções no mundo de One Piece.
O Gorosei então pede para que a publicação pare a todo custo, enquanto vemos Morgans rindo sobre o grande furo que ele conseguiu através do seu jornal. Ele celebra a aparência mística de um dos cartazes e está contente com o resultado, pedindo para que seus funcionários, os pássaros, espalhem os jornais ali pelos 4 cantos do mundo, enquanto vemos a reação de vários personagens aleatórios no mundo de One Piece recebendo aquelas informações sobre as atualizações de recompensas e sobre os novos Yokons. E o mundo externo de One Piece tá tão doido, mas tão doido, que quando a gente achava que os personagens que apareceram eram aleatórios, a gente tem um cartaz ali do Sabo e que parece que alguma coisa tá fervendo mesmo do lado de fora. E é um cartaz gigante, gigante mesmo, sobre algo conectado a uma nação ou alguma coisa do tipo, que talvez já esteja ali acontecendo algum tipo de rebelião ou coisa do tipo contra o governo mundial. Então, esse cartaz, essa exposição ali desses personagens aleatórios não são tão aleatórios assim, porque esse pôster do Sabo em uma parede, em uma torre, pode simbolizar 2 coisas. Ou ele se tornou um grande herói em uma revelação, ou ele acabou morrendo mesmo. Ele também estava interceptando algumas informações de Wano, e a última que ele recebeu era sobre o navio da Big Mom, né? Ficou algo meio assim, não deu pra saber ou não dá pra saber sobre esse navio da Big Mom, mas fica claro que ele recebeu alguma informação sobre isso. E o Morgans fica irritado, como se o GM fosse capaz de manipular as informações pra cima dele. Logo ele, o rei da manipulação das informações. Logo pra cima de mim, o rei da manipulação das informações. Aqui não, né? Ele diz que o mundo está vivo e uma loucura está prestes a acontecer. E que ele nunca terá o suficiente sobre as informações relacionadas a essas mudanças. Morgans fica contente por ter recebido tal informação de Kaido e Big Mom, que foram derrotados e que os responsáveis por suas derrotas são Monkey D. Luffy, Stas, Capitão Kid e Trafalgar Law. O jornalista recebe de Apple que Luffy é um D, mas só poucos sabem que Law é um também. Por isso, no cartaz, nós não temos Trafalgar de Law, apenas Monkey D. Luffy. Então, nós voltamos para Wano em Udon, onde os piratas do bando do Kid ficam espantados pelo tamanho da recompensa dos capitães. 3 bilhões de berries, né? Aí você pode realmente reclamar, você pode ficar contente ou coisa do tipo, mas os 3 capitães acabaram recebendo ali as 3 recompensas por iguais. Eu achei interessante porque o Léo Carumo lá no Discord, ele falou que é a soma das 2 recompensas da Big Mom e também do Kaido dividido por 3. Então provavelmente temos crise no governo mundial que não pode pagar mais do que isso. Então se ele aumentasse ali a recompensa do Luffy e ficasse para trás com a recompensa do Kid e do Law, eles teriam um desbalanceamento de dinheiro, já que estamos falando de bilhões de BRs, né? Nós não estamos falando de milhões, mas sim bilhões, o que é dinheiro pra caramba. Apo fica surpreso pela expressão do Kid, dizendo que toda a sua expressão havia mudado, perguntando onde ele estava indo. Killer responde que provavelmente estaria indo à capital das flores e que isso é algo que ele já esperava. Ele ri, dizendo que ele também vai, já que hoje tem festa, enquanto ali o bando do Kid segue eles e Law acaba reclamando que será uma confusão total, que o festival, pontualmente ali quando tem os Mugiwaras envolvidos naquela situação, pode ser uma confusão total. E aqui que a gente tem um detalhe bem interessante, né, sobre o fator em relação ao Morgans, né, de que tem algumas informações meio macabras nisso daí, né? Será que a CP passou a informação para o Morgans? Será que o Morgans interceptou essa informação? Será que o Apo ali acabou interceptando as informações que estavam sendo dadas ali para o governo mundial? Ou a SWORD tem mão nisso, né? Já que a SWORD tinha um canal direto com o Wano e nós não sabemos os motivos disso. Então,
a gente não sabe a fonte do Morgans, isso vai ser interessante pra gente observar, mas é um fator interessante de que a foto que foi tirada pela CP0 foi parar no cartaz do Luffy. E isso é algo ali como uma polêmica para o governo mundial, que colocou ainda mais fogo nesse palheiro que já tá uma chama gigantesca. Nós então vamos para o castelo e vemos ali sopas que são preparadas por alguns servos, dizendo que erros não podem ser permitidos, já que os convidados são pessoas especiais para o Shogun. Então, os servos dizem que são pratos na qual colocaram seus corações e que é um jantar digno de um Shogun e pede para aproveitarem. Só que quando ele chega ali, o único que está presente ainda é o Jinbe. E ele ri de toda aquela situação e agradece por toda a gentileza dos cozinheiros, dizendo que esperaram ali por 2 horas, mas acabaram dando no pé. Mas que os pratos parecem estar deliciosos e que as coisas parecem ficar cada vez mais animados do lado de fora. O Jinbe foi o único que ficou e falou assim, tá, vou aproveitar aqui só pra mim, né? Vou aproveitar esse saquê e essa sopa só pra mim, e eles ficam lá fora se divertindo. Os cidadãos ficam empolgados que a comida de todo o festival será dado pelo Shogun, enquanto Luffy, Yamato e Chopper se divertem ali por todo o local, comendo um monte de doces, sorvetes, milhos e várias coisas. Yamato diz que é a sua primeira vez em um festival e que tudo é ótimo. Então o capitão pede para Brook seguir com a música. O músico então pede para que todos voltem sua atenção para a próxima música, que era muito amada pelo Oden, a Princesa da Lua. Sim, ela mesmo, Kaguya. É uma referência a Kaguya, né? É só de ouvir ali, alguns fãs do Shonen, só de ouvir a palavra Kaguya já sente arrepio na espinha da alma, né? Hiyori então chega para cantar enquanto os cidadãos ficam encantados ainda com a sua beleza. Não mais como a cortesã como Murasaki, mas sim como Hiyori, a princesa de Wano. Vamos para debaixo do castelo, onde vemos o encontro de Hitetsu com Nico Robin? Isso mesmo, Hitetsu com Robin. Ele pergunta para Mugiwara se isso que ela está olhando é algo interessante. Enquanto no fundo vemos um poneglyph, e esse parece ser o segundo que existe, né, um poneglyph comum que existe ali em Wano, já que não é o mesmo que Law encontrou antes da batalha contra o Kaido começar. Robin então fica surpresa de como Tengu sabe o nome dela, enquanto o mesmo desconversa, dizendo que tudo ali faz parte de suas coleções. Entre elas, várias bonecas kokeshis, enquanto Hitetsu pergunta se as bonecas não são fofas. Robin responde que não, mas inquieta insiste em perguntar por que suas coleções estavam debaixo do castelo. E Tengu responde que essa era sua sala de passatempo, e onde ele ficou preso por vários anos. A Mugiwara fica assustada com a informação e pergunta como assim, preso? Ela pergunta quem é Hitetsu, dizendo que claramente ele não era um ferreiro. Tengu responde que crafting com a espada é algo que ele tem talento, mas que isso é apenas o seu hobby, já que política realmente cansa. E cansa mesmo, Hitetsu, cansa pra caramba. Então, Tengu joga a bomba no colo da Robin, tira a máscara, dizendo que seu nome verdadeiro é Kozuki Sukiyaki, pai de Oden e vô de Momo. E ele é o ex-shogun de Wano. E aqui tem algo que eu não tava esperando. Se tem uma coisa que eu tava completamente descrente, né? E o Mil Grau lá no Twitter, né? O One Piece Mil Grau, ele sabe exatamente disso. É que eu não tava esperando. E, velho, que acerto dele, que acerto dele, que acerto de quem estava esperando essa revelação. Tinha vários indícios de que poderia acontecer isso, mas eu não achava que era algo conectado muito à filosofia dos samurais, né? Porque normalmente quando um samurai caía em desgraça, ele cometia o seppuku, né? Que é se matar. Eu tô achando interessante esse termo aqui, porque vai abordar isso na obra, né? O Oda, ele meio que dizer que existem outras possibilidades, que o suicídio não é a resposta final para as nossas dores, né? Ou qualquer outro tipo de coisa que nós estamos passando, mas
isso é algo legal, a forma como o Oda vai abordar isso e como no meio do caos, no meio do desespero, o Sukiyaki, ele teve ali esperança de que os Kozukis voltariam para a liderança do país de Wano. Sukiyaki então está com o rosto todo envelhecido pelos 20 anos que se passaram. Seus cabelos são longos e brancos. Ele tem um cavanhaque da mesma tonalidade do cabelo, pelo menos é o que parece, né? Um cavanhaque aqui, porque o rosto dele fica bem centralizado, não dá pra ver se tem uma barba aqui nas laterais. Robin fica assustada com tal informação e como isso impactaria o Momo. Mas Hitetsu diz que não pretende contar isso para ele, embora os vassalos já tenham notado. Ou seja, Kin e os demais já sabem que o Sukiyaki está vivo. Ele acredita que precisa viver dessa forma porque foi culpa dele o Orochi ter tomado conta do país. Então, que direito que ele tem de dizer para as pessoas que permanece vivo? Hitetsu diz para Robin que mal conseguiu sair vivo daquela sala, mas quando escapou, Oden já estava morto. Ele pensou em se matar várias vezes, mas não conseguiu seguir em frente com isso. E aí que eu falei pra vocês que ele tentou fazer ali o Senpuku, mas ao mesmo tempo ele acreditou na promessa e até mesmo ali na poesia da Toki, né? Nesse tempo todo de que os Kozukis voltariam e isso manteve ele firme. Manteve ele na esperança de que o seu neto poderia voltar a ser o Shogun do país de Wano. Então, nós temos o segundo trocadilho que é Irekomi, que significa inserir. Inserir uma informação ou voltar a se inserir na história, na qual Hitetsu havia sobressaído ali da trama. Agora ele volta como Sukiyaki, mas apenas para algumas pessoas e ele vai ficar ao redor. Ao conhecimento ali de que provavelmente ele vai ficar ao redor do Momo para tutoriar ele nesse pensamento. E o mais interessante é que se ele está vivo, ele também sabe ler os poneglyphs e ele não é a única pessoa que sabe, já que a Robin também era considerada pelo governo mundial a única pessoa que poderia ler o poneglyph. Só que agora nós temos tanto ali o Sukiyaki quanto também a Robin com essa capacidade. E aí, né, a Robin meio que se compadece dele, mas a Mugiwara não gosta muito de perder tempo, não. Ela diz que o poneglyph de Alabasta fala que Pluton estava em Wano. Ela acaba dizendo ali que o poneglyph de Alabasta diz que a arma ancestral estava em Wano. Hitetsu fica em silêncio por um momento, mas logo afirma para a garota que a arma está mesmo no país. Ou seja, o navio original de Pluton ainda está em Wano e a planta que o Franky tinha era algo para replicar a arma que agora só existe na cabeça do Mugiwara. E esse seria o nosso terceiro trocadilho, Tenokami, que significa Deus, né? Como a arma ancestral. Ela tem ali o nome de um deus, o Pluton, e a gente consegue observar que isso fecha exatamente o nosso terceiro trocadilho. Somos enviados então até Udon, na prisão, onde está tendo um massacre dos piratas feras no local. Vemos King completamente destruído, como se algo tivesse drenado todo o seu poder. Vemos Queen também completamente seco, como se tivesse envelhecido quase uns 50 anos. Então, vemos que se trata do Touro Verde. Ele reclama com Queen que era para ele não o atacar, que alguém na posição dele não pode se dar o luxo de ser derrubado por meros comandantes. Ele continua dizendo que a marinha não tem mão de obra sobrando para limpar a sujeira dos piratas. E como ele havia pensado, eles são tudo bando de lixo. Touro Verde usou vários ramos de plantas para sugar e drenar a energia e nutrientes de todos no local, especialmente de Queen e King, e até mesmo sobrando para os estoques de saquê que estavam em Udon. Mas ele então reclama da qualidade da bebida, dizendo que deveria ter ficado fermentando ainda mais. Então, temos a apresentação do Touro Verde como almirante do quartel-general da Marinha Ryokugyu.
Aramaki, né? Ele é literalmente ali o ator Yosho Harada, né? Como o Tassiano havia previsto lá no canal dele no Zona Op. E ele consegue fazer os caules dos dedos ali da sua mão, meio que consegue fazer com que eles saiam. Não é mostrado se sai dos dedos dos pés também, mas ele consegue mesmo ali fazer esses caules saírem dos dedos da sua mão e assim drenar as energias e os nutrientes dos seus oponentes, né? O cara, ele realmente não parece nada com o Zoro, ele tem semelhança zero com o personagem, então é mais uma teoria que o Oda descarta ali em relação ao espadachim. Ele diz que ama o estilo de fazer as coisas de maneiras extremas e ele quer a aprovação do Akainu e que precisa ouvir do chefe dele dizendo para ele que ele fez um ótimo trabalho após arrancar a cabeça do Luffy. Isso tudo ele fala segurando o cartaz do capitão em suas mãos. Voltamos então para a capital das flores enquanto Luffy continua celebrando com todos, com bebida e muita comida. Todos estão reunidos no festival. Os Mugiwaras, o bando do Kid, o bando do Lau, os Minks, os samurais, com mais um quadro do Zoro sorrindo, né? A galera falou que eu acho que é o 42º quadro do Zoro sorrindo. O povo de Wano, todo mundo celebrando como um só povo a vitória. Momo se lembra que antes do Luffy desmaiar no colo da Yamato, o capitão disse para ele não dizer nada para o povo sobre a vitória dele perante o Kaido. Mas Momo questiona o porquê, dizendo que se não fosse assim, ele não seria reconhecido como um herói. E agora Momo entende o porquê. E assim leva a gente para o quarto trocadilho. Toda essa situação leva a gente para o quarto trocadilho, que é Hitogomi, que significa multidão de pessoas, né? Como nós estamos tendo um festival, ali uma festa, uma multidão de pessoas está celebrando a vitória em Wano. Luffy chama a atenção para si por todo o festival, celebrando ainda mais. Mas nesse momento é que Kid chega chamando Luffy, dizendo que está empolgado e que quer matar o capitão. Só que o Mugiwara abraça ele e o puxa para o centro de tudo. Luffy olha para Kid tentando provocar ele, enquanto os cidadãos celebram os fogos de artifício. E com o capitão ainda celebrando as refeições que vão acontecer pelo amanhã. Luffy e Kid agem como bestos friends na frente de todo mundo, deixando Eustace completamente constrangido. Inclusive, o bando do Kid e do Lau celebram a vitória juntos, enquanto ali os Mugiwaras estão a brindar pela vitória e o Luffy acaba saudando todo mundo. O quinto trocadilho então é nos apresentado, que é o Junumi, que significa Mar da Liberdade, né? Que significa ali algo na qual finalmente é marcado um ponto curioso sobre a liberdade no país de Wano. Porque, afinal, os fogos de artifício de hoje é a celebração de que a partir ali daquele dia, para todos os amigos do Luffy, sempre terá um prato de comida para eles comerem. Hyogoro diz sorrindo que os piratas sabem ser chamativos e fazer uma festa, enquanto outra pessoa diz que nunca viu uma festa assim. A escala do seu tamanho é inacreditável. Espere então só eles observarem o tamanho da festa que o Luffy vai fazer no final de One Piece, somando todas as raças, tribos e nações, celebrando a verdadeira liberdade. Kid puxa Luffy de canto, enquanto mesmo bebe algo pedindo para ele dar uma olhada no jornal. Por isso que ele fala para o Luffy que está ali para matar ele. Quando Luffy olha para o jornal, seus olhos saltam para fora do globo ocular, da mesma forma como fez com o seu despertar. Ou seja, podemos assumir através desse quadro que Luffy pode mudar as partes do seu corpo de uma forma ainda mais bizarra, sem ter a ativação ali do seu despertar, sem ter a ativação do Gear 50? Veremos o que o Oda está guardando para o personagem. Kid diz para Luffy que o mundo conheceu os novos 4 imperadores e que ele não faz ideia do que está acontecendo no mundo lá fora. Mas os 4 imperadores são Shanks, o Ruivo, Barba Negra, Luffy do Chapéu de Palha e Buggy, o gênio da corte.
Isso leva a gente para o quinto trocadilho Tekami, que significa carta correspondência sendo levado ali pelo Kid. E agora você pode deixar a sua risada nos comentários. Porque o Oda foi com essa piada até o final, cara. É uma piada que faz sentido, eu vou trazendo isso explanando, mas, cara, é uma piada sensacional, porque o Bug é o novo Yokon junto com o Luffy. Cara, eu vou falar pra você que o Oda realmente é uma pessoa fora da casinha, né? 20 anos atrás, ele simplesmente soltou essa capa aqui do volume 25, na qual nós temos o Shanks, o Barba Negra, o Luffy e o Bug. Os 4 Yokons anunciados no capítulo 1053, já sendo apresentados em um volume específico só pra eles, lá no volume 25. E se a gente observar, lá no capítulo 53, há 1000 capítulos atrás, nós podemos ver um paralelo na qual o Oda brinca com o Bug, espantado ao observar um cartaz do Luffy. E agora o Luffy está espantado com o cartaz dele ao lado ali do Bug, anunciando os novos 4 imperadores, né? Que paralelo incrível, que reação inacreditável dos dois personagens. E as coincidências ainda não acabam por aqui, porque um seguidor meu lá no Twitter, o Vinícius TC, comentou que se você pegar o capítulo 1053 e dividir por 2, é claro que você não vai ter 526,5, mas você pode obter informações do 526 e do 527. Logo, na imagem colorida, temos uma referência a um dragão, Luffy, Zoro e Nami com roupas ali de Wano, como se estivessem celebrando alguma coisa. E nós também temos ali muitas flores, galhos e árvores fazendo uma referência ao Touro Verde. E é nesse capítulo também que o Luffy encontra Bug em Impel Down. E é no capítulo 527 que o Luffy dá a localização do tesouro do Capitão John. Provavelmente esse é o maior motivo do Bug ter sido colocado como um Yokon. Ele encontrou o tesouro e pode ter reunido uma frota inacreditável. Uma frota inacreditável em um território além do normal. Outro ponto interessante dessa revelação sobre os Yokons é que o cartaz Luffy é o segundo que aparece ali como Di para o mundo, né? O que pode mexer ainda mais com muita coisa adormecida, tanto para o mal quanto também para o bem. Nem o Roger teve algum cartaz revelando ele ser um Di, o que agora temos Luffy e Barba Negra com essa revelação, e os dois são Yokons. E a foto do capitão com ele parecendo Nika é ainda mais preocupante com o governo mundial. Assim como o Di em seu nome, a figura do Luffy como Nika fará a fagulha das rebeliões rolando pelo mundo explodir cada vez mais. Explodir de uma vez. Nós não temos as recompensas de ninguém do bando fora a do Luffy, mas temos um final preocupante. O Touro Verde aparece ao lado da ilha de Onigashima, que está bem ali ao lado da capital das flores, dizendo que a música tocada no festival é muito divertida. Mas ele afirma que a marinha não tem tempo para lidar com garotos ali do tipo do Kid, Lau e Luffy, enquanto afirma que o mundo exterior está uma bagunça. O que complementa ainda mais o ponto de que o cartaz de procurado do Luffy e sua foto comunica só colocou ainda mais fogo nesse palheiro que deve ter sido acendido por Dragon em volta do mundo. Venham informações, queremos saber o que está rolando no mundo do lado de fora de One Piece. E uma outra coisa interessante é que o Lau ainda está com a cabeça no lugar. E pelo que ele falou no capítulo passado, é ele quem está mais vigilante. E como ele não apareceu neste capítulo em nenhum momento, em nenhuma situação no festival, provavelmente é ele que vai encontrar o Touro Verde. É ele quem será o primeiro oponente ali do Almirante. Provavelmente ele será o primeiro a perceber a chegada do Touro Verde ali em Wano e começará a lutar contra ele. Mas, infelizmente, entraremos em um hiato por um mês para que o One Piece seja bem elaborado ali pelo Oda, para que ele estude realmente para fazer essa parte final, né? Essa parte final que a gente não sabe quantos anos vai durar, mas que finalmente vamos adentrar ao território final de One Piece.
O mangá retorna no dia 24 de julho, na sua versão oficial, e até lá a gente vai ter muita teoria pra conversar aqui no canal do Geek Brasil.